mundo e pregai o Evangelho, não é isso? Então, o que é Evangelho? Boa nova, Zé. E só é feliz quem anuncia coisas boas. Você sabia disso? Se eu anuncio aqui que você vai morrer de câncer, vai quebrar as pernas, vai passar fome, você não presta, não vale nada, meu irmão, eu estou fazendo tudo o contrário de Deus. Até dá uma olhadinha em Romanos 10 que você vai ver. Eu não posso fazer um anúncio diferente. Quando nós viemos pregar, o diabo vem junto. Ele vem junto que é para você não dar o recado certo. Entendeu? Tem muita igreja que as pessoas têm medo do pastor. Não tem respeito, tem medo. Aí é complicado. E é pregado o ódio, não o amor. Aí é diferente. Na Romanos 10, acharam? Tudo bem, Edinha? Acharam, pessoal? O Romanos 10, a partir do versículo 14, é para você ouvir, mas tem que entender. Se você não entender, aí não adiantou nada. Tem que entender. Então ele diz o seguinte: como, pois, começa por aí, como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Eu estou invocando um Deus que eu não creio. Por isso que eu não paro de errar, que eu não creio. Isso é conversa, negócio de inferno, lago de fogo e enxofre. Quer dizer, eu desfaço de Deus. E isso é verdade, né? Mas, então, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Eu preciso ouvir, senão eu não vou crer. Eu preciso ouvir. E quando eu ouço, a fé nasce e a minha natureza muda. Minha natureza não pode ser aquela de quando eu nasci. Entendeu? Estou falando do nascimento físico. Não pode ser. Meu nascimento físico, eu mentia, eu xingava, eu jogava praga, e eu fazia um monte de coisa errada. Mas aí agora eu sou de Jesus, passei pelas águas e tal, mas eu faço a mesma coisa. Tem que haver uma mudança. Como, pois, invocarão aquele em quem não crer? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Tem que ter quem pregue, gente. Quem prega com sabedoria. O Espírito Santo usa, você traz aquela palavra que muda tudo. Eu fui fazer uma visita segunda-feira numa residência que tinha uma visita, não vou citar nomes aqui. E a visita disse, mora longe, a visita disse assim: olha, se eu moro por aqui, com certeza eu estaria na sua igreja, pastor Mota. Como é bom te ouvir, pastor. Eu fiquei parado assim, olhando para a pessoa, porque eu estava falando coisas que ouvia de Deus, aquela coisa light, que ajuda, que muda, entende? Não eu trazer, eu tive uma briga com a Jeane, eu descarrego o ódio aqui no culto, aí não dá. Ou eu não estou topando muito ali a Verônica, aí eu descarrego aqui todo mundo, o pessoal, por que ele está fazendo isso, gente? Entendeu? Mas
E como pregarão se não forem o quê? Se eu não tivesse sido chamado, eu não vou conseguir fazer a coisa direito. Eu não fui chamado. Deus não consegue me usar. Então eu faço o que eu quero. Pensei e mandei. Aí não funciona. E é como está escrito, presta bem atenção nisso, olha. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Irmão, você não tem ideia como você é abençoado quando você anuncia a paz. Ah, que o prefeito que entrou aí não vale nada. Ei, rapaz, vamos orar por ele. Eu já acho que ele é gente boa. Ah, você é esquerda, você é de... Irmão, você é de Jesus. E quem é de Jesus, não interessa. Se ama mesmo o próximo e acabou. Não interessa o que ele faz, como ele é. Você está dentro do mandamento, da orientação de Jesus. Amarás ao teu próximo, de que jeito mesmo? Como a ti mesmo. Então você não se ama, irmão. Quando você larga o couro no próximo, é porque você não se ama. Você é uma pessoa muito relaxada com você mesmo. Se você ama o próximo, você luta por ele, por ela, você quer ajudar de qualquer jeito. Amém? Quão formosos os pés do que anunciam paz, dos que anunciam o quê? Coisas boas. O Pedro entrou na casa de Enéas, anunciou coisa boa. Um homem 8 anos paralítico, né? Alguém podia estar por trás da parede e ser safado, rapaz, Enéas. Isso aí adulterava, isso fumava maconha, cheirava. Senhora? E é por isso que está desse jeito. Isso aí, pastora Conceição. É por isso que ele está desse jeito. Xingava a mãe dele, hein? Né? Xingava a mãe dele, falava mal de pastor direto, vai catando só lixo e jogando em cima do cara. Né? Ele não é anunciador de coisas boas, ele não é anunciador de paz. Isso é muito sério. Aí você para e pensa quem foi você no passado. Você era bonzinho, né? Então, o pior, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam só coisa, dá gosto de ouvir, só coisa boa. Mas nem todos, olha, isso aqui é uma grande verdade, gente. Mas nem todos, como é que é? Obedecem o Evangelho. Irmão, isso não é só uma palavrinha escrita, isso é Deus falando. Nem todos obedecem o Evangelho. Tem gente que você diz, não, mas Jesus já levou as doenças. Ué, mas ficou alguma coisinha. Não obedece o Evangelho. Tem gente que diz, não, a doença foi feita para dar nos postos, meu irmão, então pode pegar tudo para você. Não obedece o Evangelho. Mulheres, seja submissa ao marido, não, mas também tem o meu direito. Quer dizer, não obedece o Evangelho. Marido, trata as suas mulheres com respeito. Ah, não, comigo é isso mesmo. Você não obedece o Evangelho, suas coisas dão errado. Filhos, honram seu pai, a sua mãe. Ah, sua vaca atolada, que não sei o que, blá blá blá. Quer dizer, não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. É complicado. Tem filhas que ainda não sabem fritar um ovo, não sabe fazer um arroz, não ajuda a mãe a arrumar uma casa, passar uma roupa, dobrar uma roupa, botar na cota, tirar da cota, dividir tarefas, né? Como é que vai casar assim? Cara, não aprendeu a assar uma carne. E aí? Quando casar, ser uma verdadeira dona de casa. Amém? Então, mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz:
Senhor, quem creu na nossa... Ele queria saber, olha, eu falei do jeitinho que o Senhor me ensinou, mas quem está acreditando nisso? Quando você começa a mudar, aceitar o que Deus está falando, a tua vida começa a mudar, hein? As coisas começam a acontecer antes de você orar. É impressionante, eu estou te falando isso, que eu vivo isso. É impressionante o que Deus faz. Outra coisa, irmão, não deixa as pessoas ficar sabendo sua vida, não. Não deixa, não. Às vezes a pessoa diz, Zequinha, estou sentindo uma dor no osso aqui, seu inimigo ouviu. Aqui no mesmo Romanos, lá no 12, diz para você comunicar as suas necessidades somente aos santos. E tem gente que não é santo, sabe sua vida. Você está crente que a pessoa está a seu favor? Está não, irmão. A pessoa quer que você seja destruído, que você seja quebrado. É isso que a pessoa quer, irmão. Entendeu? Então nem todo mundo deve saber sua vida. Eu tenho coisas, eu tenho no Face da igreja, né? O grupo da igreja, nem tudo eu boto ali. Nem tudo eu boto ali. Não funciona, irmão. Não funciona. Érico, bem-vindo. Não funciona, paz. Você acaba ferindo a santidade de Deus. Eu estava segunda-feira fazendo uma visita e eu disse, se você quer conquistar alguma coisa, fala pouco. Fala pouco. Eu estou com uma dor aqui no meu dedão, todo mundo tem que saber disso não, irmão. Você vai lá, luta, amarra o diabo, manda sair do seu dedão que ele vai sair. Você tem poder para isso, Deus te deu poder. Deus te deu poder sobre tudo que é Exum. Sabia disso? Que os Exuns são demônios. Os demônios eram anjos de Deus, irmão. Entendeu? Que traíram a confiança de Deus, feriram a santidade de Deus, obedecendo a Lucifer, que é o transportador da luz. Luz é palavra, entendeu? Então eles viraram demônios, sem nenhum poder, não tem nenhuma graça de Deus, tem nada disso. E Deus te deu poder sobre eles já derrotados. Aí você, em vez de orar, repreender a sua indisposição, o desânimo, você fica parado, só apanhando, é igual olhar o mosquito chupando teu sangue no braço, você não faz nada, irmão. Tem que orar, tem que lutar, pedir a Deus mudança. Senhor, me muda. Você sabe que o seu jeito está certinho ou está errado, você tem que orar a Deus, irmão. É o que eu faço, eu não chego para Deus como, olha, eu estou aqui porque eu sou santinho, estou puro. Não, eu chego a Deus pedindo transformação, irmão. Eu quero sempre ser renovado no Espírito Santo, eu quero habilidade, quero sabedoria, eu quero a cada dia temer mais a Deus, eu quero isso, irmão. Só quero o que é meu, não tem interesse em nada de ninguém, está amarrado, irmão. Isso não é porque eu estou no púlpito aqui pregando, não, eu vivo isso, irmão. Não, o diabo batia no meu ombro aqui e dizia, você está igualzinho a mim, hein? Mentiroso. Estou não, meu filho, você está amarrado em nome de Jesus. Mas, no versículo 16, vamos repetir o versículo 16, Romanos 10, 16. Romanos 10, 16, é que ele diz, mas nem todos obedecem o Evangelho. Está vendo? As boas notícias, não, mas não é bem assim não, mas está escrito assim, minha filha. Eu não posso mudar o que está escrito. Amém? Por isso que a Eva se deu mal. O diabo falou para Eva, não, você pode sim comer dessa fruta. Não, mas Deus falou que eu não posso. Não, pode sim.
É que Deus sabe que o dia que você comer, vai te abrir os olhos, você vai ficar tão sábia como ele. Ela caiu nessa, irmã. Entendeu? O pai da mentira conseguiu colocar o ensinamento dele nela. Foi para Adão, e Adão falou para ela, entendeu? Não, aí o que acontece? Você deixa uma ordem lá com a Suécia, você está vendo essa goiabeira aqui, você não pode comer uma goiaba dela. Isso, aí o Adão falou para Eva, está vendo essa árvore aqui, a fruta é cheirosa, né? Só que não pode comer dela. Deus falou isso comigo. Tá bom. Daqui um pouco Satanás chegou. Onde ele trabalha? Na mente. Ele bota um pensamento na tua cabeça e acabou, irmão. Ninguém tira mais, é uma batalha. E começou a negociar na mente dela. Pode sim. Falou que não, mas pode. Deus falou, você viu Deus? Mas o Adão sabia que Deus existia. Então, é que você comer, seus olhos vão abrir, você vai ficar tão sábia como Deus. Ela não se negocia com o diabo. Ele está amarrado, entendeu? E ela pegou a fruta. Quando deu a primeira mordida, nossa, que delícia! E foi levando umazinha para o Adão. Aí Adão comia e nem morria. Você falou que morria, coisa nenhuma. É o resultado de hoje, tanto marido derrotado, porque ele não repreende a esposa, deixa ela fazer o que ela quer. Entendeu? Alguns já morreram. Que eu passei ali, o Zezinho falou que eu sou gostosa. Como é que é? Já pega a minha faca aí. Aí foi lá o cara, pô. Entendeu? Porque deu ouvido à voz do diabo através da mulher. Não pode. A Jeane às vezes pode até ficar chateada comigo, mas aquilo que eu estou vendo que não está legal, neguinha, isso aí não é de Deus, não está legal, tal. E ali entende, opa, não vou, se insistir vai dar errado. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher, E ele foi, realmente morreu e comeu também. Não era para fazer isso. Amarrado, irmão. Misericórdia. Então, aqui no livro de Romanos 10, 16, ele está dizendo, mas nem todos, está vendo? Nem todos obedecem o Evangelho. Quantos são cristãos e não é dizimista? Ele não obedece o Evangelho. Quantos são cristãos, mas tem alguém que você odeia, você está fora, tem mágoa, essa pessoa tem que morrer, eu não gosto dessa pessoa, você está fora, você não obedece o Evangelho. Amar seu inimigo, a pessoa quer que você morra, mas você tem que amar essa pessoa. E agora? Não, pastor, mas não é bem assim, mas está escrito assim, eu não posso mudar o que está escrito. Não, mas esse inimigo aí, o que é o inimigo? Um carrapato num cachorro. O que é esse carrapato no cachorro? Não é um inimigo? É de cachorro morrer seco de tanto carrapato. Deu para entender? Então, você tem que amar seu inimigo. O cara te odeia. Eu já lidei com pessoas que me odiavam. Coisa séria, irmão. Pessoas que me odiavam. Deu passar o cara a falar gracinha e eu ganhei a alma do cidadão. Tinha um que entrava na igreja armado até os dentes, sentava no último banco, ficava assim para mim, E aí, pastor, batizei ele. Teve um que falou que ia dar um tiro na cara do R.R. Soares e outro na minha cara. Aí ele entrou na igreja,
Eu não conhecia ele. Quem me contou foi a sogra dele. Ela passou, cuidado, que o meu genro é isso, até policial, cara. E falou que vai dar um tiro na cara do senhor, na cara do R.R. Soares. É mesmo? Vamos orar por ele, né, irmão? Uma terça-feira só está eu e Deus na igreja. Quem chega na igreja? Eram umas 9 horas da manhã. O camarada. Hã? Hora boa. Não tinha ninguém, ué. Esse negócio de câmera que tem por aí não tinha na época. Foi ali na década de 90, aí entre 93 e 94. O cara entrou, eu vi toda armada até os dentes, o cara, irmão. Eu olhei assim, um moreno alto, sabe? Eu falei, na hora o Espírito Santo disse, esse aí, o homem. Eu falei, e eu estava onde? No púlpito. Quando 9 horas da manhã, eu costumava ficar lendo a Bíblia e tal, ver o que Deus falava comigo. Aí parou aquele carro branco, ainda posso ver o carro ainda, na porta da igreja. O cara soltou, se ajeitou, armado até os dentes, ainda tinha uma tiracola cheia de arma ainda. Aí entrou, o senhor que é o pastor Mota? Eu falei, sou. Onde é o banheiro aí? Eu falei, aqui, ó, você entra nessa portinha aí e vira à direita. Que era um banheiro só que tinha ali na igreja. Ele entrou e tal. E o Espírito Santo falou, é o cara. Eu falei, bom, correu eu não vou ter, fazer o quê? E continuei no púlpito. Daqui um pouco ele saiu, se ajeitando. Aí eu vi o cabo da pistola, não era uma só. Aí, posso bora? Eu falei, pois não, meu irmão, bom dia. Bom dia. Eu estou com a minha filha internada no plantonil, olha aí. Eu falei, sim. E eu quero muito que o senhor faça uma oração por ela. Eu falei, eu faço assim, mas você vai fazer o seguinte: eu estou abençoando sua filha, ela está de alta, vai lá, pega ela, traz aqui que eu vou orar por ela. Ele ficou me olhando assustado. Pode ir lá, irmão. Diante do Espírito Santo eu estou falando isso. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não, irmão. Tá legal, pastor. Aí saiu, se ajeitando, entrou no carro, sumiu. Quando foi umas 2 horas da tarde, o mesmo carro parou na porta da igreja. E eu estou lá olhando. Aí já tinham outras pessoas da igreja. Abriu a porta do carona e solta uma mulher com uma menina no colo. Na outra porta solta ele. Aí entrou. Aí, pastor, ela estava de alta mesmo, pastor? Todo feliz. Aí eu, posso pegar ela no colo? Pode. Aí peguei a menina, fiz uma oração e entreguei na mão dele. Rapaz, o cara ficou tão meu amigo, ele me chamava para ir treinar tiro num sítio que ele tinha. Eu falei, não tem tempo. Eu não tenho tempo não. Entendeu? Nunca mais ouvi esse homem, sabe? Mas ele um dia disse assim para mim, pastor, eu só confio em 2 pessoas na minha vida. E eu falei, quais são? Um é Deus e o outro é o Senhor. Ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. E ficou meu amigo mesmo. Aí depois eu desliguei da igreja de São Paulo, não vi mais, não sei por onde. Tomara a Deus que esteja vivo e feliz, e tomara que seja pastor, esteja pregando, né? Mas então, quando a Bíblia diz para você amar seu inimigo, Deus, ele sabe o que é que está falando, irmão. Agora, se lá irmão, aí ele falou isso, Deus, ele tem que morrer, mata ele. Aí, irmão, você está ao contrário, Deus quer salvar, você quer matar, irmão. Está entendendo? Tem muita gente que ainda não mudou por falta da sua oração que odeia a pessoa. Você é uma pedra no caminho da conversão da pessoa. Quando você começar a orar de coração, não é a oração do ódio não, a oração do ódio você não fala nem o nome da pessoa. Abençoa aquele cara lá, e por aí, porque, entendeu?
Então, vamos repetir aqui o versículo 16. Mas nem todos obedecem a quem? Ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Você veio na igreja, Deus está falando com você. Se você aceitar o que Ele está falando, o que eu estou lendo aqui, você está lendo aí. Então Deus está falando com você como fala comigo. Se você aceitar, Deus vai andar com você. Não, mas não tem como. Como andarão dois juntos se estiverem em acordo? Aí você começa a perder. As coisas começam a dar errado. Não pode ser assim. Você tem que se lançar. Não, eu vou consertar tudo isso. Tem gente que é usado pelo diabo para te fazer raiva. E na verdade não é te fazer raiva. Entrou um demônio no seu coração. Quando você está com ódio, entrou um demônio no seu coração. E quando você tem ódio, olha o que acontece. Daniel capítulo 4. Olha o que acontece quando você tem ódio. Daniel capítulo 4. Acharam? Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Olha bem. O Salmo 91, é o Salmo 91, que está escrito que Deus dará ordem aos anjos a seu respeito. Você não vê, mas tem um anjo aí com você. Você não vê, aí está aí. Você precisa crer nisso. Você diz: nossa, aquele carro quase me pegou, que sorte. Não, irmão, que sorte, ok, irmão? O anjo ou empurrou você, ou chegou o carro para lá, porque eles têm poder, irmão. E você está dizendo que foi sorte. Se não é o fulano de tal, estava lascado. Bem que ele falou. Nossa, inclusive eu vou até lá levar uma garrafa de cachaça para ele. Irmão, você está enganado. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Esse anjo, no livro de Daniel, aqui no capítulo 4, ele é conhecido como vigia. Ele te vigia, ele sabe o que você fala, o que você faz, o que você pensa, ele sabe tudo. Porque ele tem que passar suas informações lá para o terceiro céu. E lá no terceiro céu está o livro da vida que anota tudo que você faz. Não adianta você me dizer: não foi eu que fiz, não foi eu que roubei, não foi eu que peguei. Já está escrito lá, Deus viu, irmão. E no dia do juízo vai abrir um acerto de conta. Então vai abrir o livro no seu nome, em tudo que você já fez na vida. A única coisa que você não vai achar lá é o que você se arrependeu. Você parou, pediu perdão a Deus, aquilo acabou. Mas Deus vai olhar no seu coração se você se arrependeu mesmo. Entendeu? Aquilo acabou. Mas aquilo que continua com raiz, está lá. E todo mundo vai ver. Pastor Mota vai ver. Então, esse Nabucodonosor era um camarada que ele achava que ele era o dono do mundo. Ele chegou a fazer uma estátua de ouro enorme e queria que todo mundo adorasse aquela estátua. E ele era contra os pobres, ele era mentiroso, entende? Ele matava os pobres, esse homem. Até que ele não ouvia ninguém, não adiantava dar conselho para ele estava mesmo no Satanás puro. Então Deus, como é bom, Deus é misericordioso, o que ele fez? Ele deu um sonho para Nabucodonosor.
E aquele sonho deixou ele perturbado. Ele disse: rapaz, que troço é isso? Às vezes você não tem sonho que você fica agoniado. Gente, o que é isso? Ah, eu sonhei com meu pai, eu sonhei com meu pai. O que Deus está querendo dizer? Você fica incomodado. Então ele ficou incomodado com o sonho. Ele disse: eu conheço, ninguém interpretava, nem adivinho, nem cartomante, ninguém. Mas eu conheço um homem que ele vai interpretar esse sonho. Quem é esse homem? Chama-se Daniel. Traz esse homem aqui. E trouxeram Daniel. Aí Daniel chegou e disse: me conta o sonho. E ele contou o sonho. Então, no versículo 13, Daniel 4, versículo 13, eu estou dando um pulo grande aqui. Achou aí? Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. Eis que um vigia, olha aí o anjo, lá do Salmo 91. Um santo descia do céu, um anjo. É testemunha. Tudo que você faz certo, tudo que você faz de errado. Clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe a prosperidade, tirar o poder, tirar tudo. Você não obedece o Evangelho. As suas folhas, espalhai o fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja lhe dado coração de animal. Ele agora ia pensar como animal, sentir como animal, ter desejo de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem vem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, os dá a quem quer, e até os animais, e até os mais baixos dos homens constitui sobre ele. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belsazar, diz a interpretação. Todos os sábios no meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito do Deus dos santos. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito quase 1 hora, ficou parado olhando para ele, pensando. Você já imaginou uma pessoa ficar parada olhando para a sua cara, irmão, sem falar nada, 1 hora? Nabucodonosor coçava a barba, enrolava o bigode. Daniel está sério para ele. Aí ele não aguentou mais e disse assim, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Belsazar, não te espante o sonho. Ele viu que está espantado, nem sua interpretação. Respondeu Belsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja com os que têm o quê? Toda pessoa que tem ódio corre perigo. Deu para entender? Jesus, sabendo disso, diz: amai a vossos. Toda pessoa que tem ódio, ela está sujeita a ter um infarto e por aí afora. O coração cresce, fica grande, e geralmente ainda são mentirosos. Que eu não tenho raiva de ninguém, tenho. Ainda são mentirosos. Eu não odeio ninguém, deixe ser mentiroso, Deus sabe. Você está precisando de ajuda, pede a Deus: Senhor, me ajuda. Isso é um demônio, ele está morando dentro de você. Por isso que as coisas boas de Deus você não aceita. Entendeu? Os pregadores que eram judeus, vamos lá para João, Evangelho de João, rapidinho. Hoje eu prometi terminar meio-dia em ponto. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8.
acharam os pregadores, que eram judeus. Judeu é povo de Deus, sim ou não? Judeu é que é considerado filho. Nós éramos gentios. Os judeus não quiseram Jesus, então ele veio para os gentios, somos nós. Amém? Então aqui João 8,44. Acharam? Ele diz assim: Jesus olhou para eles e viu o seguinte: eles não aceitavam nada de amor, de salvação, coisa absurda, irmão. Tem coisa que ela diz: isso aí, pastor, nem comenta, tal, mas tem coisa que você não tem ideia o que o diabo usava aquela menina. E veio para cá e eu não botei ela para correr, disse: isso aí é uma drogada, não quero saber. E tem muito drogado que eu quero ajudar, mas não quer ajuda, né? Entendeu? Não quer ajuda. Se quisesse, deixava eu ensinar, ajudar, não. Até dá com raiva. Mas então Jesus observou e viu aqui: vós tendes por pai quem? O diabo. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere o quê? Mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Tem pessoas, eu esqueci o nome, neguinha, que dá aquele curso de púlpito, como é que é? Oratório. Esse curso oratório ensina você a mentir no púlpito. Se eu mentir aqui, eu loto essa igreja. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus? Estou tendo por pai o diabo. Deu para você entender agora? Sim ou não? Se você quiser ser salvo, irmão, vem para a verdade. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E não é de Deus, irmão, nossa, tem até medo da Bíblia. Entendeu isso? Vem para a verdade, é na verdade que a gente vai vencer. Glória a Deus. Na verdade que a gente vai vencer. Do nada chegou um camarada aqui, tá um pouco de buraco ali, tal, tirou as goteiras ali de cima e tal. Quando foi, acho que domingo, que eu vim entrando na igreja, vem 2 homens saindo daqui. Falei: ué, aí o que esses homens estão fazendo? Não, pastor, não esquenta não. Vieram medir para rebaixar o teto. Olha isso. E aí? Pode escrever, vai ser rebaixado. Eu estou em casa muito bem, daqui um pouco sou morto. Campainha. Ih, é fulano. Olha, que eu... Aí, pastor, lá para a igreja, lá para botar a rádio ser também televisão, né? Trouxeram uma televisão na caixa, está lá, mas eu não trouxe para cá para esperar tirar as goteiras. Já tirou, o cara andou em cima, mantou tudo aquilo ali, para não ter mais goteira. Deu uma pancada de chuva. Entrou água aqui? Não, né? Vamos esperar da outra chuvada, aí começar a montar tudo. Como é que Deus trabalha? Agora já vou ver essas 2 portas aqui, arrancar essas portas fora. E o rapaz vai vir aqui botar essas portas. Mas na verdade, irmão, na mentira a coisa vai, mas depois vai vir a cobrança. Entendeu? Porque quem é o pai da mentira? O diabo, ele vai te cobrar. Você pode ver que volta pessoas que já mentiram para você, depois você descobriu.
Você nunca descobriu? A pessoa que você mais confiava, depois você descobriu que mentia para você. Você ficou mais amigo ainda, né? Você não confia mais, irmão. Confiança é igual over. Quebrou, acabou. Quebrou, acabou. Escreve isso. Na verdade, não. Você... Não estou nem preocupado de um dia alguém saber se isso foi verdade ou não, porque foi verdade. As coisas que eu falo aqui, eu não falo nenhuma mentira. Coisas que já aconteceu comigo, que já aconteceu com comigo, tudo verdade. Tudo verdade. Se você ir na verdade, você vai ganhar sua família para Jesus toda. Eu acredito que se Jesus voltar hoje, o que diz as Escrituras? Quem crê e for batizado será, sua família está batizada. Se Jesus voltar hoje, não tem esse negócio não, irmão. Se tiver um filho meu desviado, Jesus voltar hoje, infelizmente vai haver uma separação, irmão. É meu sangue, amo, mas vamos pegar o endereço errado. Ele vai para um lado, eu vou para o outro, vou para o céu. Mas seu filho, seu fazer o quê? Ensinei, fiz o que Deus mandou, mas não quis. Então, no último, eu amo meu marido. Você está fazendo o que para ele ser salvo? O que você está fazendo para ser salvo? Pastor, pensa nisso. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Vem para cá. Essa unção, irmão, tem gente me contando coisa grande. Coisa grande. Céus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Olha, deixa eu contar uma coisa para você muito séria. Uma cidade, está em Eclesiastes 9,14. Ontem eu contei isso para um empresário, ele ficou assim, meu Deus. Eclesiastes 9,14 fala de uma cidade que um rei cercou aquela cidade. É como se fosse o Lucifer, o Satanás. Aquela cidade, ela travou. Não entrava nada e não saía nada. Parou, ela não prosperava. Entendeu? E nesta cidade morava um homem sábio, mas ele era pobre. Ele era sábio, mas ele era pobre. E ninguém dava ouvido a ele. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele era pobre. Entendeu? Ninguém dava ouvido para ele que era pobre. Mas foi esse pobre que livrou a cidade daquele demônio. Entendeu isso? Aquele pobre que livrou a cidade daquele demônio. Aí eu lembrei do camarada que veio batendo tudo quanto é igreja e veio parar, quando essa igreja era lá na Ermelinda, foi parar lá com a mulher endemoniada. Você estava esse dia lá? Você está vindo de onde? Estou vindo de Alcântara. Entrou no monte de igreja e o demônio não saía, sei lá por quê. O senhor então é o bambambam? Não, sou bambambam não, irmão, sou um homem de Deus, eu sirvo a Jesus. Aí a Bianca estava nesse culto também. Quando eles saíram do carro, a Bianca viu o demônio sentado no banco carona. Quando eu botei a mão na mulher, irmão, bati uma legião de demônio na mulher. A Bianca, gente, eu não sou dessa área de revelação, eu estou fora disso aí, conheço a verdade. Mas a Bianca viu os demônios, corria pela parede assim, ó. Hein? Já viu o quê?
Um sonho, né? Aí, ó. Meu Deus. A Bianca viu, ela não estava dormindo, ela estava acordada. O último demônio, bem magrinho, Wellington. O último demônio era fortinho. Aí a gente tinha um caderno de oração na porta da igreja, em cima da mesa. Ele parou perto do caderno e ficou olhando assim. Depois atravessou a rua, né? Todos eles. E a mulher foi liberta. Passados uns dias, eu chego na igreja, para o lado que ele atravessou, vinha saindo a dona da casa carregada. O pessoal enfiando ela no banco carona, no carro de 4 portas. Aí eu vi, atravessei a rua, falei, gente, só um minutinho. Botei a mão nela, expulsei aqueles demônios da mulher, levaram ela para o hospital da Posse. Chegou lá, o aconteceu com você. Ela voltou que ela não tinha mais nada. Isso aconteceu. Oi? Tinha até um criador de peixe na casa dela ali. Aquela casa acho que até derrubaram agora. Entendeu? Então, o homem era pobre, mas era sábio. Pedro e João eram 2 analfabetos. E o coxo estava na igreja de rico. Igreja de rico. Tanto é que, sabe que o pessoal dava de esmola para ele? Ouro e prata. Mas não deu pernas. E Pedro e João disseram, ouro e prata não tem, nós estamos duros aqui, guarda o bolso para fora, nós não temos nada. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olhe para nós. Está vendo que a gente é diferente? Levanta e anda em nome de Jesus. E o coxo levantou, irmão, tinha mais de 40 anos, já nasceu coxo. Entrou pulando e saltando de igreja dentro. Olha aí. E depois ficaram com raiva, mandaram prender Pedro, prender João, descobriram que ele não tinha um curso. Nunca fizeram um seminário, nunca fizeram nada. Às vezes você perde a bênção e você está olhando para o lado errado. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti em favor de todas as pessoas que oram comigo, aqui na igreja e também pelo Facebook, e agora também, ó Deus, pela nossa rádio, a web, Rádio IPEC, onde as mensagens serão colocadas lá por Natasha. Terão dias e horários para ouvir essa mensagem. Pai, esse povo, eu não sei o que eles passam em casa. Eu não sei, meu Deus, qual é o espinho na carne, mas Tu sabes todas as coisas. Estenda as Tuas mãos, Senhor. Acaba com o mal que vem perturbando essa pessoa, travando, mexendo na saúde, na prosperidade, na paz da pessoa. A pessoa está indecisa, Pai. Ah, Jesus, destrói isso. O Senhor quer salvar essas pessoas. O Senhor quer que elas sejam prósperas, quer que elas sejam cheias do Espírito Santo. Então ajuda essas pessoas. E eu, como ministro da Sua palavra, eu paraliso a ação de Satanás com todos os seus demônios, ordeno que sai da vida dessas pessoas, nunca mais torne a voltar. Em nome do Senhor Jesus, pega o seu mal, vai embora e não volta mais. Agora, Pai, eu te peço, transforma esse líquido no Teu sangue, onde corações serão mergulhados ali, Pai. E os nomes que estiverem ali, já que tudo é possível de crer, que sejam libertos em nome de Jesus. E o óleo que eu unjo a mão desse povo, que a unção seja para desmoronar qualquer tipo de demônio, em nome de Jesus. E te peço também, Senhor, todos que trouxeram dízimos ou ofertas, que o Senhor receba, e pela Tua palavra que diz, os que me honram, eu honrarei. Todos venham ser honrados em nome de Jesus.
Assim eu os abençoo e vocês dizem com fé: assim seja, em nome de Jesus. Pai, depois cobre esse povo com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vem para cá, que eu vou para lá também. Você que orou aí comigo, Deus abençoe. Celso, tenha um bom dia. Nome